tinha acabado de voltar dos Estados Unidos com meu doutorado em 1971, janeiro de 71. E anteriormente, antes de viajar, logo que eu entrei para a COP, eu orientei vários estudantes, entre eles 2 que vieram de Santa Catarina, o Arno Blas e o Nelson Bach. E isso fez uma ligação bastante forte com Santa Catarina, porque eles foram muito dedicados e eles tinham o apoio do professor Stemmer. O Stemmer foi visitá-los 1 ou 2 vezes, eu entrei em contato com ele e criou-se esse ambiente. Quando eu voltei do doutorado, o professor Stemmer, naquele mesmo ano, em novembro, ele decidiu fazer uma reunião de professores e pesquisadores na área de mecânica. E eram uns 11, mais ou menos. Vieram alguns do Brasil, eu não lembro exatamente os nomes, né? E alguns do exterior também. Ele me convidou, eu aceitei e ele então realizou esse simpósio, mas eram apenas conferencistas, não eram os 11 conferencistas que fizeram as suas palestras, não é? Os estudantes eram de grande maioria da Federal de Santa Catarina e não é? Isso foi o primeiro passo. Em 70, eu e o Arno e o José João de Spínola, nós fomos para a Inglaterra. E eu fiquei sabendo de lá que tinha sido feito um seminário, um congresso aqui na mecânica, que depois foi até considerado como sendo o primeiro COBEM. O professor Caspar L. Stemmer é uma figura notável na engenharia do Brasil. Ele realmente tornou seu nome conhecido no país todo. E eu tive a felicidade de ter sido aluno dele em 1962 em Porto Alegre, na disciplina que ele ministrava lá, construção de máquinas. Na verdade, vim para Florianópolis por razões diferentes, alheias ao Stemmer, mas tornei a encontrar o Stemmer aqui e passei a trabalhar diretamente junto com ele. Trabalhei nas disciplinas, larguei a disciplina de cálculo infinitesimal em que eu trabalhava antes, para trabalhar com as disciplinas que o Stemmer veio implantar aqui em Florianópolis, que eram máquinas operatrizes e tecnologia mecânica. Eu tive muita relação com ele, até eu fiquei de diretor durante um bocado de tempo, né? Enquanto o Stemmer estava lá no Premesu, lá em Brasília. Ele se dedicava muito, até a família dele sempre reclamava que ele só se dedicava à escola, né? A COP, com a formação do Coimbra, que era químico e mais dedicado a um enfoque mais teórico, né? Deu uma determinada direção. E o Stemmer colocou a direção de tecnologia, né? Na BCM, na engenharia mecânica no Brasil, na formação de mestres e doutores. Foi muito importante o papel de Santa Catarina nesse aspecto. Então eu considero que o professor Stemmer teve um papel fundamental na formação de engenheiros da pós-graduação no Brasil, particularmente na cooperação e com a indústria, levando a pesquisa, não é? E o desenvolvimento de novas ideias para o setor industrial. Eu perdi a reunião de Florianópolis, nem soube dela, né? Mas o Bevilacqua tinha voltado dessa reunião, eu tinha contato com ele, afinal ele tinha sido meu orientador de mestrado, né? E ele falou, nós estamos montando então um evento aqui no Rio de Janeiro, que vem a ser o COBEM. E depois ficaram meio em dúvida como é que seria, se seria uma sequência do de Florianópolis, ou se não seria, se seria uma coisa nova. E por isso que esse segundo COBEM, ou primeiro COBEM, dependendo de onde você começa a contar, ele teve basicamente dois nomes para o mesmo evento. Não houve nenhum tipo de distinção, o programa foi o mesmo, simplesmente a coisa se acoplou e depois, como já tinha feito dois, começaram a contar a partir daí, né? Esse é o programa do Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica de 1973. Então teve dois nomes, na realidade, como está aqui. Foi o primeiro simpósio brasileiro de ciências mecânicas
e o segundo simpósio nacional de engenharia mecânica. O Stemmer era muito engenheiro, né? Quer dizer, todo o desenvolvimento de pesquisa nas áreas de engenharia era bem focado na engenharia mecânica. É um grande mérito do Stemmer, eu acredito, né? E esse primeiro, e o que nós fizemos em 73, abrangia um pouco mais, não é? Não era apenas engenharia mecânica, mas era mais ciências mecânicas, quer dizer, podiam entrar pessoas da área de materiais, da área de engenharia civil, não é? De outros setores das engenharias, para dar maior número, quer dizer, ter mais abrangente. Então foi essa sequência que aconteceu, né, a partir dessa iniciativa do Sr. Stemmer. Ele foi um dos conferencistas nesse congresso de 73, né? E esse COBEM de 73, então, ele no final, ele fechou com uma reunião onde se falava da necessidade da criação de uma associação, etc, etc. Nessa época ainda não estava bem assentado a ideia da associação, ela foi se assentar mais 2 anos depois, em 75. Foi um primeiro ensaio para colocar as pessoas em contato. Eu já estava em Campinas. O meu contrato na Unicamp começou em abril de 1974. E a Unicamp estava contratando fortemente. Então a gente recebeu muita gente nesse período inicial, né? Foi muito intenso, no fundo, a criação. E o fato de ter estado no mestrado na COP, eu conheci Nelson Bach, conheci Arno Blas, conheci outras pessoas, enfim, por Brasil afora, onde o contato ficou, inclusive das pessoas aqui do Rio, então, com as quais eu podia interagir, não é verdade? Então, era uma dinâmica, vamos dizer, forte, né? e de decisão. E o que eu sentia no Rio, que aquilo lá não estava encaixando. O pessoal não acertava o nome da sociedade, não aceitava colocar um estatuto. Então eu resolvi dar uma simplificada nessas coisas, chamei as pessoas, a gente teve aqueles 27 membros fundadores, numa reunião um sábado na Unicamp, e criou-se a ABCM, em Campinas. Foi um momento épico para mim, porque eu estava, isso é 75, né? Eu tinha assumido o Departamento de Engenharia Mecânica na PUC, pouco antes. Estava cheio de energia, cheio de ideias. Aí o Hans, com quem mais ou menos contemporâneo no doutorado, Hans na Alemanha e eu nos Estados Unidos, me convida a ir a Campinas para discutir a criação de uma sociedade de engenharia mecânica que ainda existia. A ABCM nasceu porque tinha que nascer, porque se não ia parir aquilo em abril, não ia acontecer nada e a gente ia fazer o terceiro COBEM sem ter associação. Combinamos, temos que continuar com esses encontros, a cada 2 anos. Então foi 71, 73 o segundo e 75 será o terceiro. Então vamos fazer em 75 na COP também. Né? Eu me disponho a fazer isso. Você pode imaginar de quão primários e pouco profissionais éramos todos nós, todos, até o Bevilacqua era, né, nesse momento. Apesar dele ser quem é, se sempre foi tudo muito improvisado, muita coisa. A falta de experiência é compensada pelo entusiasmo, pela vontade de fazer. Eu acho que isso conta muito, né? Porque se você tem muita experiência e não tem vontade de fazer, não sai bem. Mas se você tem pouca experiência e muita vontade de fazer, sai ótimo. Pessoas que convidavam seus ex-orientadores de doutorado lá fora, seja na França, na Alemanha, etc., para virem aqui apresentar uma palestra. De modo que foi uma divulgação artesanal, posso dizer assim, mas deu bom resultado. Quiseram conhecer o Brasil, quiseram conhecer a ABCM, a comunidade brasileira de mecânica, e eu acho que foi muito bem sucedido, né? E tem um outro fato que eu não quero aqui desprezar os outros: o Rio sempre atraiu as pessoas. Foi uma euforia, foi um entusiasmo, quer dizer, o Brasil estava crescendo, né? Quer dizer, caramba, em tão pouco tempo, como é que se consegue, né? Uma comunidade que
se comunica bem e que quer cooperar, não é? E espalhar todos esses ganhos, não é? E essas experiências para outras universidades. Eu tinha bastante contato com o pessoal lá da Unicamp. E lá na COP, eu também, o Bevilacqua, eu me dei sempre muito bem com o Bevilacqua, né? E eram os dois grupos e aí me escolheram, pediram para mim se eu poderia ser presidente da BCM. Eu aceitei, né? Meio assustado, mas eu aceitei, né? Voltei da Inglaterra em abril de 76 e eu peguei o barco da preparação do quarto Cobain já em andamento, né? Mas tive uma participação relativamente grande nesse trabalho. Em parte porque eu era chefe de departamento na época e tinha que viabilizar condições para que o Nelson Bach pudesse trazer o Congresso para cá, né? Vieram no total em torno de 205 autores e coautores. Foi durante o quarto Cobain, realmente, que eu fui tomar contato, durante a realização do Congresso, que eu fui tomar contato com as personalidades da engenharia mecânica do Brasil. O Estatuto dizia que a BCM devia publicar uma revista científica. E os anos passavam e a revista científica não acontecia, né? E isso foi intensamente cobrado nos debates finais do quarto Cobain. Então o Sidney Stuckenbrook levou para si essa tarefa, eu vou criar essa revista, né? Mas começou a ter dificuldades sobre como viabilizar financeiramente o empreendimento. Aí, um belo dia, começou a maturar esse negócio da revista. Aí eu falei, Bevilacqua, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao CNPq ver se eles nos financiam a revista. Quem estava lá nessa época era Giulio Massarani, um professor notável de engenharia química da COP. Aí o Massarani disse assim, nós teríamos tanto prazer em financiar, mas tem um ponto. O dono da revista é o CNPq. Vocês não vão ter muito o que falar sobre. A revista será a revista do CNPq. Aí eu falei, puxa, Júlia, não era bem o que a gente queria, mas tudo bem. Ele era amicíssimo colega do Bevilacqua na COP, meu amigo. E voltei para a PUC. Uns dias depois eu falei, Bevilacqua, aconteceu isso. Continuamos a conversa, lá pelas tantas o Bevilacqua virou-se para mim e disse assim, Sidney, que tal nós pagarmos essa revista? Aí eu dei um pulo, eu falei, como assim? Nós, a comunidade. Ele iria fazer uma circular a todos os associados da BCM, pedindo que aqueles que tivessem condições e que pudessem se voluntariar e fazer um adiantamento de um determinado valor à BCM, esse adiantamento seria usado para lançar a revista, afinal, né? E aqueles que colaborassem, que participassem desse empreendimento, seriam dispensados do pagamento de anuidade durante 5 anos. E aí conseguimos pagar 2 números iniciais com esses dinheiro de 35 pessoas. Para os quais eu acho que a associação é grata de uma forma infinita, né? Porque as pessoas fizeram isso num ato de crença e de acreditar que aquilo era importante para a associação e, sem dúvida alguma, julgavam que a associação era importante para o país. Quando, posteriormente, me elegeram presidente, eu fui um presidente de uma associação que não tinha receita. E que ainda tinha que manter a revista viva. E mantive. Eu tive a coragem de ser o primeiro editor, né? Quem que vai submeter? Bom, onde é que está essa revista? Ninguém sabe, né? Temos que ter um primeiro número. Então foram trabalhos convidados. E aí tínhamos a segunda etapa, temos que ter uma capa para essa revista.
Aí a minha filha estava na minha sala, na PUC, eu estava na PUC nessa época, né? E ela estava lá, ela tinha 16, 17 anos, minha filha, eu tenho que fazer uma capa para a revista de mecânica. Então ela me desenhou essa capa. Então, essa capa foi o desenho da minha filha. Aí surge o programa da FINEP, CNPq. CNPq, eu acho, de financiamento a revistas técnicas e científicas no Brasil. Aí a gente já tinha a casa, a sede, que era a BCM. E aí nós começamos a obter financiamento. Você sabe que nunca faltou um ano. Eu tenho um orgulho disso, dessa revista, porque várias revistas que começaram no Brasil interromperam, depois até começaram de novo, né? A BCM, a RBCM nunca foi, pode ter sido publicado 4 volumes por ano, quer dizer, um número pequeno de trabalhos, né? Mas nunca deixou de ser publicada, né? Eu não admito a gente interromper esses números, pode atrasar, mas não interromper. Número 1, 2, 3, 4. Ano 1, 2, 3, 4. Não, pode sair que saia no terceiro, o número 4, mas tinha que ter continuidade. Nós nunca falhamos. Temos todos os números. Uma coisa raríssima no Brasil, porque eu estava ligado a Brasília, CAPES e tal, CNPq, e mesmo na FINEP, era comum revistas se interromperem e começarem 1, 2 anos depois. E a nossa nunca aconteceu. O Sidney foi um presidente da BCM muito empreendedor. Ele apoiou muito, não é, a nossa associação, a IUTAM, não é? Apoiou muito a realização dos congressos cada vez mais ativos, não é? Com mais participação de pessoas do Brasil e de fora, não é? Se preocupou muito também com a sede, né? Para a implantação de uma sede da BCM, a ampliação das atividades da BCM com outros tipos de congressos. Naquela época, começou-se também a fazer outros eventos, não era só um congresso, né? De modo que o Sidney teve um papel importantíssimo. E o estímulo também à Associação Internacional. Então, eu acho que foi um dos presidentes que teve um papel bastante importante, vários deles, né? Mas ele pegou uma época bastante específica com a criação dessa revista e outras atividades, né, nacionais e internacionais. Uma constatação que se fez naquela época é que a equipe aqui de Florianópolis estava se revelando a equipe mais homogênea e que se mantinha ao longo do tempo. Ela crescia, mas não perdia gente. Esse foi dado como um dos motivos para trazer a administração para cá. E que a primeira administração devia ser maiormente daqui. Foi de onde surgiu o meu nome. Eu realmente não esperava isso e não estava preparado para isso. Você sabe que a associação tinha a sua sede na sala do professor Arno Blas. Ele controlava, ainda existe, no meu mandato eu cheguei a ver isso, ele controlava os pagamentos à mão, com cada nome preenchido à mão por ele, onde ele controlava manualmente os pagamentos dos membros, né? Isso eu cheguei a ver aqui no Rio de Janeiro esse material. Eu vinha tomar conhecimento do BCM, provavelmente através de colegas, mas foi principalmente no Covid de 81. Que na realidade, então, onde até eu fui eleito. Fui professor do ITA por 35 anos, eu tive a honra de ser reitor do ITA por 8 anos, tá? Então eu tive muita oportunidade de conhecer detalhes da fundação do ITA e toda a origem. Mas eu posso dizer, garantir, que o ITA inovou, ele mexeu com o sistema educacional, tipo isso, né? Mexeu com o sistema educacional brasileiro. Se você pensar em fundar uma escola, uma instituição de ensino, talvez a primeira coisa que você lembra é infraestrutura física, depois um corpo docente qualificado e um corpo discente o mais qualificado possível, né? Aparentemente a coisa fechou, não fechou. Sabe o que é o mais importante? A criação de um ambiente
É difícil definir o que é esse ambiente, mas é aquela condição que vai permitir toda a evolução de uma ideia, de um sistema e de todos que estão ali. Eu fiz menção nisso porque eu acho que isso se aplica bastante ao que aconteceu com a BCM. Em síntese, ela criou um ambiente. Eu devo dizer, na minha própria avaliação, que eu não sou um bom administrador. Quer dizer, eu não tenho as qualidades, né, de um grande diretor, um grande administrador, um grande presidente. Então, agora eu tenho muito entusiasmo com as ideias. Eu acho que a BCM, sempre achei, é muito importante. E, portanto, então, em certas ocasiões em que tive essa oportunidade ou me estimularam a assumir esses cargos, eu aceitei. Mas eu aceitei sempre com o apoio de muita gente. Eu me vejo um pouco nesse papel de um idealista, né? Eu acho que eu sou um pouco idealista, né? Sonhador, mas funciona, funciona. O Luiz foi uma pessoa extremamente importante para a BCM, porque quem o conheceu, ou o conhece, ele vai identificar nele aquele espírito conciliador, de se empenhar para fazer as coisas, entendeu? Não é o único, porém eu considero o Luiz uma pessoa fantástica, associado ao Sidney, ao Hans, ao Arno Blas, etc. e outros. Eles são os baluartes do sucesso da BCM. Inicialmente, as sedes eram em universidades, quer dizer, pequenas salinhas em universidades e com apoio da universidade. Mas veja, nesse primeiro período não tinha funcionário, você tinha despesa eventualmente, tinha dinheiro que corria, tinha uma conta bancária, né? Mas você não tinha nenhum componente social. Isso aí veio depois que a sede veio para o Rio de Janeiro. E aí tinha tudo no Rio de Janeiro, e aí que na realidade a coisa se, digamos, consolidou, né? Era uma sala nos pilotis lá do prédio da PUC no Rio, na Engenharia Mecânica. Até que, nessa diretoria onde tem o Amaral, ele não se conformava da BCM ter ali uma gaiolinha ali no pilotis da PUC. Não é possível isso, a gente tem que ter uma sala. Ele se movimentou, tinha boa movimentação na área industrial, sendo da área nuclear, né? E sugeriu uma sala que nós alugamos no Clube de Engenharia. Foi tudo arranjo do Amaral. E ficamos lá no 18º andar, né? Durante o meu mandato, assim esteve lá a associação e recentemente a pujança da associação econômica é mostrada porque ela chegou a adquirir um andar num prédio na Praça Tiradentes. Fiquei encantadíssimo com o projeto e tudo, né? Espero que tudo dê certo, né? O centro do Rio é sempre uma incógnita. Como é que se tinha um novo presidente? Não era uma coisa muito trivial, né? Não por excesso, mas por falta. Então, o Sidney convidou, ou sugeriu ao Arthur Ripper para ser o presidente da BCM. Ele, que já tinha passado 4 anos da BCM, falou assim: Almeida, você não quer passar a participar da BCM? Eu falei: olha, para eu tomar conhecimento do dia a dia, de como a associação funciona, porque o meu conhecimento da associação era apenas pelos congressos. Eu só tomava conhecimento efetivo da BCM durante os congressos. Eu falei: então tá bom. Aí ele disse: olha, tem uma vaga para secretário, você tem interesse? Aí eu perguntei: o que faz o secretário? Ele me explicou lá rapidamente quais eram as funções. Eu falei: olha, perfeitamente. Aí passei então a ser o secretário da associação nos 2 mandatos do Arthur Ripper. E aí resolveram criar uma confederação ibero-americana de associações. E o Ripper me nomeia para começar a participar das reuniões que eles promoviam. E eu acho que o Ripper ficou impressionado com a minha participação
E quando ele terminou o mandato dele, ele veio me sugerir se eu gostaria de me candidatar à presidência da ABCM. E assim foi feito, né? Aí alguns me dizem, não, essa associação não tem futuro, isso aí tem que fechar, olha só o que está acontecendo, não tem nada. Aí eu ficava muito triste, eu falei assim, pô, mas será que eu estou entrando numa furada mesmo? E não sei, e não sei qual é, né? Antigamente era o amor à causa, para ver aquilo lá, que a criança crescer, né? Ela cresceu. A revista se consolidou e os eventos nacionais cobrindo todas as áreas, eu acho, né? Seja dinâmica, transmissão de calor, vibrações, alunos, agora controle, tem tudo, né? Eu entendo que a ABCM é uma entidade que tem uma razão de ser própria, definida no seu próprio nome, uma associação de classe, né? Acho que a ABCM cresceu bem e, pelo que me parece, está bem atualmente, né? A ABCM não pode ser uma associação simplesmente acadêmica, não é? Quando ela foi criada, teve origem nas universidades, mas com a perspectiva de se transbordar para o setor industrial. Mas não um setor industrial copiativo, um setor industrial criativo. E isso acontecia no Brasil. A universidade tinha um papel também com a indústria. A ABCM, eu gostaria muito que a ABCM acompanhasse isso, que tivesse nos quadros da ABCM, né, inclusive nas diretorias, pesquisadores que estivessem ativos no setor industrial, para dar esse toque também de cooperação com o desenvolvimento industrial. Mas eu tenho visto ao longo desses anos uma desindustrialização crescente no Brasil. A pergunta é o seguinte, quando é que a indústria vai olhar para a inteligência acadêmica brasileira, né, o país, vai e ver, essa gente é importante, a gente não pode deixar sucumbir, tem que dar os recursos. Agora, essa briga toda, né, de laboratórios, de ciência e tecnologia, né? Então, eu vejo a ABCM como tal, com muito otimismo, mas ela tem que remar tão forte contra essa inércia nossa para esse lado, né, de engenharia, coisa assim, né? Mas que o Brasil tem que fazer, vamos dizer, tem que dar suporte para a criatividade, tem. Qual é a área onde o Brasil vai ter sucesso? Não sei. Os jovens que eu digo, o mundo é deles. Nunca houve disputas, nunca houve atritos, né? Assim, sérios, né? nem pouco sérios na nossa organização. Às vezes um queria uma coisa, outro queria um pouco diferente, mas sempre se chegou a um consenso. Eu acho que isso é um jeito da gente progredir, viu? Eu acho que é muito importante. Eu só fiquei zangado uma vez. Tive que ir numa conferência não sei se Montevidéu ou Argentina, acho que foi Montevidéu, e tinha uma sessão que o presidente da ABCM tinha que estar lá, só que eu me atrasei por outras coisas, e cheguei lá à tarde, e tinha um salão com umas 100 e tantas pessoas, e eu entrei escondidinho pela porta dos fundos, e me dirigindo para entrar para procurar uma cadeira, aí alguém da mesa me reconheceu lá e parou o cara que estava fazendo a palestra e disse assim, eu quero apresentar a vocês o presidente da ABCM. Ninguém me conhecia, como Sidney Stuckenbrook, mas conhecia o presidente da ABCM. Todos levantaram e aplaudiram de pé. Claro que não foi para mim, né? Foi a ABCM. Aquilo para mim foi o reconhecimento máximo de um trabalho notável da associação, notável. A nova sede do COBEM tem que ter um grupo que assuma, né, essa responsabilidade, né? E ninguém se apresentou. Então eu lembro que disse, eu estou decepcionado, acabaram com o COBEM, vocês não querem mais COBEM? Pois bem,
Se vocês não fizerem mais, não tiver nenhum jovem a fazer, nós, os velhinhos, eu reúno os velhinhos aí, nós fazemos o COBEM. Aí alguém se manifestou e disse, não, então a gente faz. Então foi feito o COBEM, mas foi a única vez que eu fiquei um pouco irritado, né? Não pode acabar o COBEM, né? Eu vejo a associação com orgulho. Eu vejo hoje a BCM com muito orgulho, né? E eu acho que o trabalho que nós fizemos à época, né, não foi um trabalho em vão, foi um trabalho de muito carinho e por acreditar muito na associação.